O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, caríssimas, um bom dia, vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, também pelo nosso canal no YouTube. Pedimos a você que, se possível, dê o seu like. Hoje nos unimos a todo o apostolado da oração, que também rende graças pelo grande mistério do amor de Deus que se torna carne, um coração que pulsa inflamado de amor. Pelas intenções do Papa e também por aqueles que faleceram. Em especial, a mãe de um ex-paroquiano, o Valtecir, muito engajado na comunidade. Sua mãe faleceu hoje, ontem. Devem estar agora, no momento, se organizando para os atos fúnebres. À medida com que me preparava para essa celebração, de imediato já me lembrei de algumas coisas que, como padre que já tem quase 11 anos de vida ministerial, mais 6 meses de diácono e alguns anos como seminário, já me lembrei imediatamente daquilo que é comum escutarmos, e escutarmos com superficialidade. Na narrativa do Evangelho de Marcos, segundo o Evangelho de Marcos, Jesus entra no templo e expulsa os vendilhões, cambistas,
E imediatamente nós começamos a colocar na nossa cabeça e escutamos inúmeros discursos simplesmente falando de Jesus expulsando os vendilhões do templo. E daí algumas frases começam a surgir. A igreja não pode se preocupar com o dinheiro, a religião não pode se preocupar com isso. Não se deve viver para isso. E geralmente quem fala assim, cerca de 98% das pessoas que falam essa frase são aquelas que se preocupam com o seu bolso e não tem comprometimento nenhum com quem está ao redor precisando de alguma coisa. São aqueles que se dão o direito de usufruir e nunca percebem-se com a missão também de contribuir de alguma forma. Geralmente, essa frase está ligada àqueles que têm e não dispendiam. Por que Jesus expulsa os vendilhões do templo na narrativa de Marcos? É importante nós olharmos todo o texto. E logo depois eu vou trazer um dado importante. Para olharmos o texto, lembremos, Jesus vai até uma figueira para pegar figos, mas não era tempo de figos. É uma imagem simples para dizer, o nosso Deus sempre deseja matar a sua fome. E a sua fome é que todos encontrem com aquilo que Ele nos propõe, a vida. O povo de Deus, a família humana, a comunidade de discípulos, é como essa figueira. Ela não pode se dar ao luxo de ter algum tempo ou alguma fase no ano para dar frutos. Não é como a vida cristã, que nós entendemos que nós damos o fruto daquilo que nós usufruímos da graça de nosso Deus, como o simples fato de estarmos vivos, que tem alguns momentos que nós oferecemos aquilo que somos capazes de produzir pela graça desse mesmo Deus. É uma imagem para os discípulos, que precisam dar frutos a todo tempo. Não são como a figueira, que podem se dar ao luxo de algumas estações do ano oferecer ao mundo o seu fruto. Pelo contrário, nós somos aqueles, a igreja, a humanidade que compreende o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo, deve ser aquela que a todo instante dá o seu fruto, a todo minuto, em tudo que fizer. Por isso que o Senhor, ao chegar até a figueira, queria pegar dos frutos, mas ela estava vicejante, bonita, cheia de folhas. Mas como não era próprio do tempo, ela não deu fruto. A vida cristã não é uma vida marcada como uma figueira que dá frutos em algumas estações do ano. Nós damos frutos e devemos dar frutos a todo instante. A mesma coisa se reflete na comunidade, na nação, no povo de Israel, naqueles que têm a aliança com seu Senhor. Todo tempo é tempo de dar fruto. E o templo era um sinônimo desse fruto. Vicejante, bonito, repleto, muita gente circulando, mas como a figueira, sem fruto. O problema não era o fato de terem cambistas ali dentro. E eu vou explicar o porquê. Joaquim Jeremias escreveu um livro desta grossura. Eu li ele todinho. Todinho. Ele vai falar exatamente como é que era Jerusalém no tempo de Jesus. E Jesus indo ao templo, ele está indo cumprir um dos preceitos que todo bom judeu deveria cumprir. E não foi somente uma vez. Lembremos-nos que na narrativa do Evangelho de Lucas,
Jesus é perdido no templo, encontrado 3 dias depois, numa peregrinação que deveria acontecer sempre, se não me engano, todo ano. Todo bom judeu deveria ir lá, em Jerusalém. Era uma de suas obrigações. Uma das partes fundantes e significativas da vivência da comunhão com o seu Senhor. Então o problema é quando eles chegavam no templo, inclusive o templo tinha as regras para o funcionamento. Existia sim os cambistas, porque as pessoas chegavam, comprariam ali os animais para os sacrifícios, porque afinal de contas, todo o entorno era o quê? Deserto. Como se ele traria frutos? Carregando aquilo tudo ao longo de uma caminhada longa. Não se fazia isso. Então as pessoas chegavam lá e encontravam os recursos necessários para oferecer os seus sacrifícios. Ofereciam seus sacrifícios e voltavam. Ofereciam suas oferendas e voltavam. E inclusive era um dos 4 dízimos que o povo de Deus deveria dar ao seu Senhor. Um deles é a primícia das colheitas, dos animais. Outro seria parte dos seus rendimentos. Outro seria a peregrinação em Jerusalém. E aí então, existe essa estrutura lá. Esse não é o problema. O problema é que Jesus vê que todos, sejam os que oferecem o sacrifício, ou sejam aqueles que veem os sacrifícios, sejam aqueles que estão comercializando, fazem tudo isso não com o objetivo de manter a sua comunhão com o seu Senhor e de ofertar um fruto da sua história ao seu Senhor. Não é somente uma mera obrigação formal, é uma real e viva instrumentação da fé. Uma verdadeira instrumentação da religiosidade. Daí então alguns imediatamente vão dizer: é por isso que nós não podemos nos preocupar com tais coisas. Meus queridos, o problema não é o que nós vamos oferecer ou o que nós vamos comprar, é o que nos motiva. Eu inclusive vou dizer a vocês, podem existir pessoas e existem, que são capazes de viver a ideia de um profundo desprendimento e serem tão perigosas, tão pervertidas, tão vazias de sentido e tão capazes de fazer uma pessoa um mero instrumento, que podem se vestir de trapo, mas o seu coração é mais soberbo do que aqueles que vivem em palácios. E existem essas pessoas. Já as conheci. Prova de que o problema não é os cambistas estarem ali fazendo o seu comércio ou estarem se vendendo as coisas, mas sim o fundo, que é o vazio da compreensão do que eu estou fazendo aqui, do que eu estou oferecendo ao meu Senhor todo dia. É que Dulce dos Pobres, na Bahia, como ela construiu uma obra daquele tamanho? Senão porque ela tinha que se preocupar com os recursos para manter aquela obra e transformar um galinheiro numa das maiores redes hospitalares desse país. Ou se formos a Pio de Petreutina, alguns evocam Pio de Petreutina. São Pio de Petreutina construiu um imenso hospital. Como? Nós nos esquecemos que a providência de nosso Deus passa pela nossa generosidade e pelo nosso comprometimento. E aqui o que eu estou querendo dizer não é a respeito da defesa dos recursos que precisamos, não é isso. O que eu estou dizendo é, nós não
podemos nos tornar um mero arvoredo que pode estar florido e não dar fruto algum. Nós somos aqueles que devemos dar o fruto da nossa relação com o nosso Senhor, apresentar a sua presença todo dia. É exatamente por isso que Jesus, ali no versículo 23, vai dizer: em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te, atira no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Porque nessa sequência, lembremos-nos que Jesus tinha se encontrado com o cego de Bartimeu, evangelho de ontem. No dia anterior, Jesus tinha escutado de 2 de seus discípulos: olha, nós queremos um estar à sua direita e outro à sua esquerda. É como que uma continuação da narrativa. Enquanto os discípulos estavam preocupados com o lugar que deveriam ocupar e com o status que deveriam, como nós podemos ser exatamente uma figueira completamente florida, exuberante, sem fruto algum? Podemos nos igualar àqueles discípulos antes de um determinado tempo. Porém, se nós realmente nos encontramos com o nosso Senhor Jesus Cristo e acreditamos realmente nele, saberemos que o tempo de dar o fruto da nossa história é todo minuto. E aqui, a narrativa que apresenta a figueira e o templo se juntam na imagem daquilo que nós não podemos ser. Alguém que simplesmente não dá o fruto da salvação, que não apresenta a sua história, que não há nada a oferecer, somente as meras formalidades. E não cairmos no erro também de achar que nós não precisamos de forma nenhuma de sustentar aquilo que nós vivemos como espiritualidade, como vivemos dos nossos ritos, não precisamos nos comprometer com nada. Quem não se compromete com nada, não tem direito a nada. Porque eu me lembro de uma pessoa muito interessante. Uma senhora muito simples, num dos lugares simples que eu pude passar, extremamente comprometida. Tão comprometida que tudo que ela podia fazer, ela fazia, mas com engajamento, com cuidado. Não conheço uma pessoa que conhecesse todos os enfermos daquela região como ela. E muitos poderiam ver a ela e simplesmente achar que não tinha nada a oferecer, que ela não poderia oferecer nada, e pelo contrário, ela oferecia e muito. Me lembro uma vez que diante de uma necessidade, ela pegou um pouquinho daquilo que ela tinha, e era muito. Chegou para mim, graças a Deus, com outras pessoas perto, entregou e falou assim: isso aqui é para a necessidade da nossa comunidade. Era um pouco, mas aquele pouco tinha tanto valor, porque ele correspondia muito pouquinho, quase nada em valor monetário do que ela dispendia da sua vida para tantos, porque ela era comprometida com algo. Então, meus caros, ultrapassemos a visão rasa na qual nós olhamos para essa narrativa e simplesmente ficamos preocupados com Jesus expulsando os vendilhões do templo. Nós precisamos ter o cuidado para não sermos aqueles que simplesmente usam do templo, usam da fé, usam dos outros. Mas que o que nós fazemos seja uma forma de ajudar os outros a darem frutos. E não duvidemos em nosso coração que tudo que fizermos e tudo que somos precisa ser um fruto oferecido a nosso Deus, a todo momento, com o nosso comprometimento. Quem não se compromete com nada, não tem direito de falar nada. Que o Senhor nos ajude e nos dê condições de continuar o caminho, percebendo que aquele que nos buscou desde sempre, se acreditamos realmente nele,
nós poderemos sempre dar um fruto, mesmo que achemos que somos uma árvore frutífera que tem as suas estações bem demarcadas. O cristão é como uma planta que dá o seu fruto o ano todo. E todo ano. Confiantes, de pé, apresentemos ao Senhor nossas preces. De pé,